Olá, gente, bom dia! Olha eu aqui gravando uma videoaula para vocês, que bacana, hein? Que legal! E aí, como é que vocês estão? Estão sentindo saudade da sala de aula? Ah, eu creio que sim. Mas, por enquanto, o imperativo, o conselho, a orientação é: fique em casa, tomando as devidas precauções, os devidos cuidados, para que a gente não possa ser atingido por esse vírus que está aí fazendo o maior alvoroço, né, no mundo todo. E hoje, iniciando mais uma semana, né, de afastamento social, que as pessoas costumam falar aí de quarentena, de isolamento social, eu gostaria de tratar com vocês de um assunto que a gente já explorou um pouco na sala de aula, nas primeiras semanas desse ano, porém eu quero reforçar para vocês esse assunto, até porque em seguida eu vou estar propondo uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Eu estou falando da produção textual e do gênero conto. A gente já iniciou o estudo em sala de aula desse gênero. A coleção que nós estamos trabalhando com ela de língua portuguesa nesse ano de 2020, ela inicia os seus 2 primeiros capítulos da primeira unidade do 6º ao 9º ano, tratando do gênero conto, né? E a gente já trabalhou um pouco esse gênero textual, mas eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para reforçar alguns elementos e características que são próprias desse gênero e que é de suma importância que a gente apreenda, que a gente guarde, né, na memória essas características, esses elementos, porque uma vez ou outra na vida nós vamos precisar escrever um conto e é importante que a gente tenha esse conhecimento para saber como é que começa, como é que termina, quais são os elementos básicos que o estrutura, que o compõe, né? E aí eu quero estar enfatizando para vocês, né, nessa videoaula, esses elementos, essa estrutura que compõe esse gênero textual conto. Bem, é importante que a gente saiba que o conto é uma narrativa literária curta, né? É uma narrativa curta que tem elementos próprios desse gênero, como, por exemplo, o narrador, né? O conto costuma ter um narrador, as personagens que fazem parte de todo o enredo, né, da história. Nós temos também um tempo, nós temos um espaço onde as ações acontecem, nós temos um clímax, né? Temos um conflito e esse conflito ele vai levar para um clímax. O clímax é justamente o momento de maior tensão na narrativa. É a partir daí que a história vai tomar um rumo e vai chegar no seu desfecho, ou seja, no seu final. Então, elementos como personagens, narrador, certo? Tempo, espaço, enredo. E, Antônio José, e o que é o enredo de um conto? É a sequência das ações que compõem o conto. É a história em si narrada pelo conto. Então esses elementos eles são próprios de um conto. Eles caracterizam um conto. O conto ele é caracterizado por ser uma narrativa literária curta que contém estes elementos.
personagens repetindo, narrador, tempo, espaço, enredo, clímax, né? Conflito e um desfecho, um final, tá certo? Esses são elementos básicos que estruturam um conto. Porém, todo conto tem 4 partes que são básicas, independentemente do tipo do conto, porque existem vários tipos de conto, várias modalidades de conto. Independente dessas modalidades, desses tipos, 4 partes básicas são comuns em qualquer modalidade de conto. A primeira parte nós chamamos de introdução. O que é a introdução de um conto? É a situação inicial, que você pode escrever no primeiro, segundo parágrafo. Geralmente se escreve no primeiro, mas isso pode ir mais além, porque nessa situação inicial você vai apresentar as personagens do conto, você vai descrever, apresentar características dessas personagens, você vai apresentar o espaço onde a história vai acontecer, você também determina o tempo. Geralmente o tempo de um conto, ele é um tempo curto, ele pode ser medido em minutos, ele pode ser medido em horas, em dias até, ou em anos, mas geralmente o tempo ele é curto. E além dessa estrutura inicial, né, onde você vai apresentar as personagens, o ambiente, descrevê-lo, você também vai estar iniciando a história do conto, né? Você vai estar iniciando a história do conto. E é claro que esse início será diferente do final. O final ele será diferente do início. Então você vai estar apresentando aí todas essas personagens, né? Você pode até dar nome para essas personagens, ou não, né? Isso fica a critério de quem escreve o conto, fica a critério do autor do texto. E ao fazer isso, toda essa apresentação inicial, nós chamamos de introdução, primeira parte do conto, nós vamos para uma segunda parte, que é chamada de desenvolvimento. E muitos livros a nominam de complicação, ou seja, é a complicação do conto, da história, né? Você está terminando ali o primeiro parágrafo, depois de apresentar as personagens, de caracterizar as personagens, o ambiente, e você vai estar mostrando a situação inicial em que as personagens estão vivendo, e aí vai surgir uma complicação. Vai surgir uma complicação inicial, e essa complicação ela vai gradativamente aumentando de proporção, até chegar numa terceira parte, que é o clímax. O clímax é justamente o momento de maior tensão da narrativa. Nós podemos dizer que é o momento em que o problema, a complicação da narrativa chega no seu ponto mais alto, no seu auge. E a partir dali, as personagens vão estar caminhando para o desfecho, para a resolução daquela problemática, trazendo aí um desfecho onde o problema da narrativa pode ou não ser solucionado, tá certo? É importante também lembrar que o conto ele tem o protagonista e o antagonista, né? O protagonista é, na verdade, aquela personagem que assume a liderança das ações no conto. E nós temos também o antagonista, que é aquele que se opõe ao protagonista.
ou seja, é aquele que atrapalha, né? Ele fica atrapalhando o protagonista, e o protagonista vai agir para, na verdade, enfrentar esse antagonista e tentar resolver a situação, né, imposta por ele. Então o conto, ele é um texto, é um gênero que se organiza basicamente nessas 4 partes: introdução, situação inicial, onde você apresenta as personagens, as descreve, apresenta o ambiente, o tempo, o espaço, fazendo uma descrição desse ambiente, desse espaço, e apresentando aí uma situação inicial, uma problemática que vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, aumentando a sua proporção até chegar num clímax, né, que é o momento de maior tensão da história, e a partir daí você vai caminhar para o desfecho. Então é importante que vocês guardem, né, apreendam essas 4 partes básicas de um conto. Repetindo, quais são elas? Introdução, que seria a situação inicial do conto. Depois vem o desenvolvimento, que muitos chamam de complicação ou problemática. Depois nós temos o clímax, momento de maior tensão da história. E por fim nós temos a conclusão ou desfecho, como você queira, né, dizer. Conclusão ou desfecho final da história. Tá certo? Então, além dessas 4 partes básicas de um conto e dos elementos que eu já citei anteriormente, né, personagens, narrador, enredo, certo? Tempo, espaço, clímax, né? Nós temos também no conto, né, um foco narrativo. O que é, Antônio José, o foco narrativo? É a forma como a personagem vai atuar, né? Ou o narrador, melhor dizendo, vai atuar na história, né? Então eu estou como narrador de um conto, e se eu quero me envolver na história, eu vou contar essa narrativa, certo? Em primeira pessoa. Então eu serei um narrador personagem. Como narrador personagem, eu vou estar me envolvendo na história, tomando parte dela. Então eu vou estar narrando, porque o narrador é a voz que conta, que narra, né, no conto. Então, se essa voz ela participa também da narrativa, ela passa a ser um narrador personagem. Porém, existem contos em que o narrador ele não participa diretamente do enredo da história. Ele apenas de fora observa e conta toda aquela história. Então esse tipo de narrador é o que nós chamamos de narrador observador. Ele não se envolve, ele não participa, ele fica de fora e vai apenas contar o que acontece com as personagens. Porém, ele não tem conhecimento do que se passa interiormente com as personagens. Ele não conhece os sentimentos da personagem, ele não conhece os pensamentos, os sonhos, as perspectivas das personagens. Ele apenas narra os acontecimentos, os fatos. Esse é um narrador observador. Nós temos também um outro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que vai narrar em terceira pessoa, os verbos e os pronomes do texto vão estar em terceira pessoa, porém esse narrador, ele conhece o que se passa, né, com o interior das personagens. Ele conhece a intimidade das personagens, ele sabe o que elas sentem, ele sabe o que as personagens estão pensando, eles conseguem prever o futuro dessas personagens e conhecem também o passado delas. Então esse tipo de narrador é o que nós chamamos de narrador onisciente. Então é importante
a gente compreender que numa narrativa nós temos narrador, personagem, esse participa dos acontecimentos, narrador, observador, esse não participa e nem conhece o que se passa com os personagens, e narrador onisciente, ele não participa, porém ele conhece o que se passa com as personagens, ele conhece a intimidade das personagens, tá certo? Então, além dessas informações que eu estou trazendo para vocês, certo? Sobre o conto, é importante que a gente passe a exercitar, que a gente passe a praticar esse gênero textual. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que Clarice Lispector, né, na literatura brasileira, é uma referência, né, para nós, alunos, estudantes, professores, é uma referência no gênero conto, tá certo? E tantos outros, né? Eu posso citar aqui Luiz da Câmara Cascudo, que inclusive na atividade e no material de estudo que eu vou estar postando no grupo, né, ou nos grupos do WhatsApp, do 6º, 7º e 9º, eu vou estar enviando um material, onde nesse material, né, está indo um exemplo de conto de Luiz da Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo, na verdade, foi um escritor, certo, renomado da literatura brasileira, que nasceu no final do século XIX, no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Natal, faleceu no final do século XX, e é um escritor que ficou, né, na história, porque ele foi um grande pesquisador das manifestações culturais do Brasil. Ele foi historiador, ele foi advogado, ele foi contista, né? Ele escreveu muitos textos, a sua obra é bastante rica, e no material que eu estou enviando para vocês está indo um conto de Luiz da Câmara Cascudo, A Festa no Céu, que é um conto que muitos já leram, né? Já conhecem, mas que é um conto célebre. É importante que a gente possa estar, certo, revendo esse tipo de conto para a gente poder se familiarizar com ele, tá certo? Então, eu vou estar postando nos grupos, certo, do 6º, 7º e 9º, esse material de estudo sobre o gênero conto. Lembrando que a gente já iniciou esse estudo, certo, em sala de aula, onde a gente viu os diferentes tipos de conto, né? Nós temos várias modalidades de conto. Nós temos o conto maravilhoso, né, conhecido como conto de fada, e quem não conhece os contos de fada, né? Quem não já leu ou não já ouviu alguém contar a história da Bela e a Fera, Cinderela, né, da Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho e tantos outros. Então, os contos maravilhosos é um tipo de conto que é caracterizado principalmente por personagens folclóricos, né? E aquela expressão tão conhecida que inicia o texto, era uma vez, né? E termina geralmente com um final feliz, né? E vocês já conhecem esse tipo de conto. Existem também os contos de aventura, né? Alunos do 6º ano aí lembra do conto Moby Dick, né? Existem os contos de terror, de mistérios, né? Os contos enigmáticos. É um tipo de conto também. Existe também o conto psicológico, né? Em que as personagens elas extravasam
os seus sentimentos e se envolvem de uma maneira muito íntima nas suas ações, naquilo que elas fazem ou que elas vivenciam. Existe também o conto social, né? Então existem vários tipos de conto e nós estamos vendo essa tipologia de contos, né, durante o nosso curso do 6º ao 9º ano, tá certo? Então, gente, guarde essas informações sobre esse gênero textual conto, tá certo? Que eu estou repassando para vocês. Na verdade, eu estou reforçando, porque eu já falei um pouco disso na sala de aula. E eu vou estar postando nos grupos um material, né, resumindo os principais elementos, as principais características básicas de um conto, as diferentes tipologias, tá certo? Então eu vou estar postando esse material, vou estar postando também o exemplo de um conto, como eu já falei, A Festa no Céu, de Luiz da Câmara Cascudo, e vou estar postando também uma atividade, onde eu vou dar para vocês um conto apenas com a situação inicial, né? E vocês vão continuar, né, a escrever a história, né? Vocês vão desenvolver a situação inicial, né, através de uma complicação, até chegar ao clímax, momento de maior tensão, e depois trazendo um final para essa história que será diferente do início, tá certo? Esse material eu vou estar postando hoje mesmo nos grupos, e eu espero que vocês façam essa atividade, né? Até porque vocês não estão de férias, vocês estão apenas num momento de afastamento social, né? Mas a gente está em plena atividade, estamos trabalhando, então eu espero que vocês façam essa atividade e que já tenham feito também as outras que eu tenho enviado, né? Que eu enviei a semana passada. Semana passada eu enviei para o 6º ano 3 atividades de língua portuguesa, 3 atividades de matemática e uma de ensino religioso, tá certo? Eu espero que vocês já estejam com todas essas atividades realizadas no caderno. Inclusive, alguns alunos me deram um retorno no meu privado, né? Me deram um ok, confirmando que já tinham feito todas as atividades. Parabéns, tá certo? Lembrando também que para o 7º ano, né, eu também passei 3 atividades de língua portuguesa e uma de ensino religioso, né? E para o 9º ano eu passei 3 atividades de língua portuguesa. Então, pais, mães, né, que estão me assistindo nesse momento, verifiquem aí com os filhos de vocês se realmente essas atividades já estão realizadas, se os filhos de vocês já fizeram essas atividades, né? E uma vez elas estando feitas, passa um retorno para mim, uma confirmação com um ok, certo? E quando a gente voltar à normalidade, a gente vai começar fazendo a correção de todas essas atividades. E é importante lembrar que essas atividades, elas valem o registro da sua frequência, tá certo? Então não deixem de fazê-las. No mais, um abraço para vocês, né? E durante essa semana eu ainda vou estar postando, certo, outras videoaulas e outras atividades, ok? Abraço, felicidades para todos e até a próxima.